recheio de frango com leite em pó e massa podre feito com amendoim. Meus amigos, essa torta de frango vai ser a mais diferente, a mais saborosa que você vai fazer e comer na sua vida. Segue o passo a passo com o Willzinho aqui, ó. Não tira o olho da telinha, porque torta como essa, eu tenho certeza que você aí não viu em lugar nenhum. Então, antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Bom, meus amigos, vamos começar preparando esse recheio que é diferentão. Tenho certeza que vou surpreender muitos aí, ó. Para começar, vou colocar aqui, ó, um fiozinho de azeite, tá? Esperar ele esquentar e vou adicionar aqui, ó, cebola picadinha, tá? E 6 dentinhos de alho. Vou refogar isso aqui, ó, até essa cebola ficar translúcida, combinado? Agora o que eu vou colocar aqui? Frango desfiado, tá? Esse frango aqui, ó, eu cozinhei com água, sal, pimenta do reino, tá? E cebola. Cozinhei até ficar bem macio e desfiei, não tem segredo nenhum. Agora eu vou adicionar aqui, ó, para dar uma corzinha, um pouquinho de coloral, tá? Famoso urucum. Agora eu vou dar uma refogadinha aqui, ó. Uma simples refogada desse jeito. Agora vem o ingrediente que eu acho que vai surpreender todo mundo. Aqui dentro desse bowl, eu vou adicionar, ó, incrivelmente, leite em pó. Aquela famosa barra que você sabe o nome, né, meus amigos? E vou adicionar também farinha de trigo. Vou dar uma misturadinha nisso aqui, ó. E vou diluir isso aqui, ó, em água, tá bom? Um copo de água é o suficiente. Só para poder diluir, tá? Se você quiser fazer esse processo aqui no liquidificador, pode, mas nem precisa, ó. Já diluiu tudinho aqui, eu nem precisa de liquidificador, tá vendo, ó? É jogo rápido. Isso aqui, pessoal, pode confiar. O seu recheio vai ficar sensacional, super cremoso e vai dar aquele toquezinho que muita gente vai perguntar: o que que você colocou nesse trem aqui que tá bom demais da conta? Aí você vai falar leite em pó, ou então não fala, né? Guarda como segredo. Essa dica aqui, ó, quem me passou foi uma salgadeira, tá? Amiga minha, que ela vivenciou aí, ó, na vida dela. Provavelmente ela pegou com mais outras pessoas, né? E aperfeiçoou esse recheio e ela me passou esse recheio fantástico, mas fantástico mesmo, né? Se você não quiser fazer esse processo, você pode substituir por creme de leite e requeijão, mas eu garanto que desse jeito aqui, seu negócio aqui vai ficar bom demais da conta. Vamos deixar esse negócio cozinhando mais um pouquinho. Para isso eu vou adicionar, ó, mais meio copo de água, tá? Só para poder cozinhar e tomar o gosto. Vamos deixar reduzir até esse nosso recheio de frango aqui ele tiver quase que seco, tá? É um seco cremoso. Não sei se existe isso, seco cremoso. Vai secar esse líquidozinho aqui, vai ficar uma textura bem bacana pra gente poder colocar na nossa torta, tá? Então, bora lá. Olha aqui, nosso recheio de frango já tá na consistência bem bacana. Olha isso aqui, pessoal. Olha a qualidade desse recheio. Ah, e é nessa hora aqui agora que você pode corrigir o sal, pimenta do reino, tá? Para deixar do seu gosto, do seu paladar. E adicionar os complementos. Que aqui, ó, vou já adicionar até as minhas ervilhas que tá congelada, tá? Ela vai embolar aqui nesse calor aqui. E quando for pro forno, pode ficar tranquilo que ela vai cozinhar, tá bom? Vai terminar o cozimento dela. Vou adicionar aqui também. E agora, desta vez, eu vou desligar o meu fogo, ó. Desliguei meu fogo. Vou adicionar, ó, azeitonas, cheiro verde, que aqui é salsinha que eu tô usando, tá? E tomate bem picado, tá? Sem semente de preferência, tá bom? Ó, vou mexer isso aqui com o fogo tá desligado, tá, pessoal? Ó, olha só a qualidade desse recheio. Olha isso aqui. Misericórdia. E tá aí, nosso recheio tá pronto, recheio VaptVupt feito com leite em pó, meus amigos. Olha essa consistência, eu não canso de falar, mas olha isso aqui, topzera, não é? Agora vamos pegar esse nosso recheio aqui, ó, levar para uma travessa, tá bom? E vamos deixar na geladeira. Nós temos que usar esse recheio aqui, ó, em cima da massa da torta, que é bem diferente também, que eu vou ensinar para vocês a seguir. Esse recheio tem que estar frio, tá? Não pode estar quente.
Combinado? Então, bora levar isso aqui lá pra nossa geladeira e fazer a nossa massa. Bora pra essa massa aqui que eu tenho certeza que vai surpreender a todos, tá? Confia em mim. Ó, pra começar, nós vamos fazer a base da massa, que é uma base de massa podre, né, meus amigos? Vou colocar aqui, ó, 3 xícaras de farinha de trigo, gira em torno de 360 gramas, mais ou menos, tá? E vou colocar também 160 gramas de manteiga sem sal, ó. E essa manteiga, ela tá em ponto de pomagem, ó, ponto de pomada, tá vendo, ó? Ela tá em temperatura ambiente, tá bem massinha. Eu vou até quebrar ela aqui assim, ó, desse jeito, para poder incorporar ela melhor, tá? Porque nós vamos fazer uma espécie de farofinha aqui, né? Toda massa podre tem que passar por essa espécie de farofinha para ela poder aderir melhor. Agora é só juntar e fazer esse movimento com a mão, sem bagunça, né? Porque o Will aqui é o mestre das bagunças. Ó, e vamos esfarelar na mão aqui, ó, para poder formar tipo como se fosse uma farofinha, tá bom? Vamos lá. Olha só, como eu falei, ó, virou uma espécie de farofinha, tá vendo? Fiquei esfregando a mão aqui, ó, sem segredo. Em alguns segundos você faz isso. E agora vem um dos ingredientes principais e bem diferentes que eu acho que você não costuma ver em massa podre, nem massa de torta de frango, né? Que é amendoim, tá? Eu peguei, pessoal, o caroço de amendoim. Eita, minha mão tá toda suja, mas dá pra vocês verem aqui, né, ó. Eu peguei amendoim e triturei ele, ó. Esse amendoim aqui, ele é torrado, tá? Você compra no supermercado. E triturei no liquidificador até ele ficar dessa forma aqui, tá? Você já pode até comprar ele já batido assim, né? Já triturado, que vende também no supermercado, ó. Vou adicionar ele. Pode ficar tranquilo que isso aqui vai dar certo. Vai passar um sabor espetacular, espetacular pra sua torta, tá? Ó, vou adicionar mais uma pitadinha de sal, tá bom? E vou adicionar também, ó, mais ou menos uma colher de açúcar, tá bom? O amendoim foi uma xícara, tá? Uma xícara de chá. Se caso você tiver aí balança, 140 gramas, tá bom? Misturei esse negócio aqui, ó. E agora vou pegar o meu ovinho, e eu não sou besta, né? Vou quebrar ele aqui, porque se ele tiver podre, ele cai podre aqui, né? E não tá podre, mas eu fui premiado caindo casca. Eita, nós. Ó, vou adicionar aqui, ó, meu ovinho. E agora sim, ó, vou amassagar isso tudo aqui, ó, até ficar com aquele formato, né, com aquela textura de massa podre que todo mundo conhece, né? E o cheiro tá aqui, misericórdia, que cheiro bom. Olha aqui, meus amigos. A textura é essa aqui, ó. Uma textura de massa podre mesmo. Olha só como é que ela modela fácil, tá? Não gosta de amendoim? Não tem problema, é só não colocar, tá bom? Ó, agora você pode pegar isso aqui, se você quiser, levar pra geladeira, tá? Para ela poder tomar um pouquinho mais de consistência. Ou então, já de prontidão, você já vai e já chucha lá na sua forma. Que é o que eu vou fazer agora e vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Amigos, eu vou usar para essa torta aqui uma forma de 18 centímetros de diâmetro, tá? E ela tem 7 centímetros de altura. Se você quiser usar uma mais larguinha, uma mais achatadazinha, pode ficar aí à vontade. Essa minha forma aqui, ó, ela tem o fundo removível, que vai ficar mais fácil para me desenformar, tá bom? Você pode colocar a massa aqui esticando, né, num plástico, igual eu fiz aqui a tampa. Essa aqui é a tampa, tá, dela. Ou então você faz da forma mais fácil, você chama até a criançada aí, ó, seus filhos, seus sobrinhos, etc e tal, e vai colocando assim, ó, com a mão mesmo. Eu acho até mais rápido e mais divertido. Como, vamos dizer assim, como diz o meu filho Ian, mais satisfatório. Ah, lembrando vocês, Dia das Crianças tá chegando aí, meu filho tá preparando uma receita aí pra vocês do Dia das Crianças, pra vocês fazerem com seus netos, com seu filho, com o seu sobrinho, com a criançada aí que você tiver aí na sua casa, tá? Então vai esperando aí, manda aí nos comentários. Tô esperando ansioso ou ansiosa a receita, Ian, que ele vai responder pra vocês lá no comentário, tá bom? Quem é velho aqui do canal já sabe, né, que Dia das Crianças aqui o Ian faz uma receitinha pra vocês, e a última que nós fizemos aqui foi o maior sucesso, né? Então tá, então dito feito aqui, ó, vamos agora cobrir toda essa forma. Vamos lá. Ó, tudo já colocadinho, viu como que na mão é muito mais fácil, mais rápido e fica lisinho, olha. Perfeito, né? Agora vamos pegar esse nosso delicioso recheio, né, de frango com leite ninho. Quem diria, né? Frango com leite ninho que nós fizemos na etapa... Eita, pera aí.
Caiu no chão, mas eu já lavei, tá? Tá salvo. Olha a qualidade desse recheio, misericórdia. Ó, então agora nós vamos colocar esse recheio aqui dentro, tá? Olha, recheio já colocado, do jeito tem que tá. Olha só, show, né? Muita gente colocaria aqui, ó, o requeijão, né? Aquele famosão, aquela marca, né? Mas aqui eu vou colocar, ó, cream cheese, tá? De boa qualidade. Então você tenta pegar aí uma marca bem bacana, pode ser até aquelas do potinho, tá? Você coloca num saco de confeitar ou coloca na colherada, ó, e vai colocando aqui. Cream cheese com recheio de frango, meus amigos. Se você nunca provou, o dia que for provar, você vai entender o que eu quero dizer. Não tem coisa melhor. Cream cheese já colocado. Agora eu vou vir com a parte de cima, ó, da minha massa e vou chuchar ela aqui, ó. Vou unir ela aqui bem direitinho, ó. Vou apertar com a ponta do polegar, ó, para poder moldar as laterais, tá? E agora você pode vir com um rolo ou com um copo, ó, e cortar as partes que sobraram, ó, desse jeito, ó. E com as pontas dos dedos pode fazer um acabamento assim, ó. Tá vendo, ó? Para ela ficar com esses dentinhos para cima. Bom, meus amigos, agora, ó, com gema, tá? Até peneirei essa gema para não ter o risco de ter aquelas pelotinhas, né, que tem na gema, né, na clara. Vou pincelar todo essa torta aqui de frango, tá? E agora você tem a opção, tá, de finalizar aqui com um oréganozinho aqui em cima, um queijinho parmesão, ou deixar desse jeito. No meu caso aqui eu vou decorar com gergelim, tá? Gergelim branco e gergelim preto. Se você é velho do canal, você sabe que eu gosto muito de decorar minhas tortas de frango com gergelim, né? E aqui nós vamos fazer um mix de branco com preto. Vai ficar bem bonito, ó. Olha só. Pronto, é só um pouquinho mesmo. Olha só como é que essa torta ficou, coisa mais linda do mundo, meus amigos. Olha isso. Agora eu vou levar para assar, forno pré-aquecido 200 graus. Vou deixar lá em torno de 40, 45 minutos, até eu perceber que aqui tá começando a ficar bem douradinho, tá? Característico de torta de frango. Então, bora lá. E olha aí como que ficou essa torta diferentona. Massa com amendoim, recheio de frango com leite em pó. Pessoal, vocês não têm noção, a minha boca aqui tá que tá um brejo, porque olha só que delícia. Olha só esse cream cheese derretendo, meus amigos. E a cremosidade desse recheio? Fala pra mim aí. Se você ficou aqui até o final, tenho certeza que a sua boca também virou um brejo, não ficou? Então, vamos fazer uma parceria com o Willzinho aqui, ó. Antes de você for fazer essa receita, senta o dedo nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!